Bolacha, minhas queridas almas, queridas. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Esse canal vai sempre trazer para você esclarecimentos. Por isso, eu digo para vocês, para a gente ter uma consciência de quinta dimensão, nós precisamos enxergar as coisas por vários aspectos. Realmente não é possível viver numa consciência de 5D quando você traz crenças e limitações de uma consciência de terceira dimensão. Então, para que você entenda esses vídeos que eu trago aqui no canal, é importante que você busque compreender o que é uma terceira dimensão e o que é uma quinta dimensão. Então, terceira dimensão é uma consciência de várias crenças limitantes, várias ilusões, romantismo, apego, codependência, sentimentos de rejeição, né? Tudo isso que você precisa trabalhar na sua dinâmica é uma consciência de terceira dimensão. Se está existindo resistência, dificuldade, quando você escuta um vídeo como esse do Switch, como da desconexão energética, como sobre as drogas, sobre o walking, né? E isso, você não digere isso, você fala, poxa, não é isso e tal, e volta nos seus conceitos antigos, significa que tem coisas a serem limpas, né? Sentimentos, crenças, traumas, bloqueios emocionais. Por isso eu digo para vocês que os arcturianos, os sirianos, pleiadianos, né, trouxeram para nós as técnicas deles, justamente porque é difícil fazer essa transição planetária. Nós passamos milênios, né, com uma consciência de terceira dimensão. Então vai chegando um momento onde o cinto aperta, né, e nós precisamos expandir isso, e esse é o momento. Então eu compreendo perfeitamente as dificuldades, as desilusões, as resistências e as negações. Mas convido vocês a começarem a fazer um movimento assim. Isso dá muito certo, né? Eu sempre passei isso para os meus clientes e eu vejo que existe um crescimento muito grande quando a pessoa age dessa forma. E por experiência própria também. Quando você assistir algo que não bate, é muito estranho, né? E parece loucura, e parece que não tem nada a ver, e aquilo te incomoda, não se feche. Pergunte assim para o universo. Isso que eu estou assistindo, isso que está sendo dito, é importante para mim nesse momento? Vai me levar a libertar de crenças limitadoras, de padrões, de traumas? Vai me ajudar a expandir a minha consciência? Se sim, né, se a resposta for sim, universo, por favor, me ajude a identificar isso, me ajude a ver isso com bons olhos, a pesquisar isso. Se a resposta for não, então que eu me sinta tranquila e não me conecte mais a esse tipo de informação. Porque sendo assim, você se alinha com o universo e ele traz para você aquilo que é bom para você nesse momento, né? E a conexão de chamas gêmeas também se encaixa muito nesse propósito de ser algo que vai além da nossa compreensão. E por isso a gente se sente muito resistente. Mas essa resistência precisa acabar. Você precisa ser consciente e não resistente. Consciente de que naquele momento tal tema você não consegue compreender. Então você precisa passar por algumas outras experiências para poder compreender. Consciente de que talvez você esteja parada num tempo e precisa se atualizar. Consciente de que precisa fazer mais curas. Né? Consciente de que precisa elevar o seu nível de poder pessoal. A pessoa muito resistente é a pessoa que tem baixo poder pessoal. Porque a pessoa que tem um poder pessoal elevado, ela não resiste, ela compreende, ela procura entender. Ela está aberta a analisar e verificar os pontos positivos, os pontos negativos, em conexão com seus mentores, com a sua verdade. Nós precisamos estudar muito, mas também precisamos nos conectar mais profundamente com os mentores. Então eu pergunto, quem de vocês tem uma conexão clara com os mentores de vocês? Conversam de forma clara, recebem as intuições claramente. Não é como se fosse um amigo mesmo ali, que talvez você não veja, mas você está ali tendo um diálogo constante. Então isso precisa ser desenvolvido. Porque numa consciência multidimensional, você conversa com seus mentores e com outros seres da luz. Né, outros seres de consciência mais elevada. E quando a gente diz seres da luz, não quer dizer que são pessoas perfeitas, né, espíritos, almas perfeitas, não é isso. Só estão numa consciência mais elevada do que a nossa, ok?
Então, eles também estão aprendendo, nós vamos aprendendo com eles, e assim a gente vai evoluindo, uns aprendendo com os outros. Os que vieram antes de mim, eu aprendo com eles, os que vieram depois de mim aprendem comigo, né? E assim a gente vai dando o processo de evolução. Muitas crenças existem nessas teorias de chamas gêmeas, né? Então, eu acredito que essas crenças, muitas delas foram implantadas realmente por seres da não-luz, outras foram realmente interpretações do ego, né, que geraram esse grande engano coletivo, né, do que realmente seja uma conexão de chamas. Então, veja vocês, existe um vínculo de alma, né? Então, vínculo de alma. Você tem a mônada, né? A mônada produz ali até 12 almas, certo? E você é uma dessas almas, né? Você é uma alma que se dividiu em duas. A partir do momento que você se dividiu em duas, um fractal polo positivo e um fractal polo negativo, você não é um com esse ser mais e nunca mais será. Em qual sentido que eu estou dizendo isso? Você tem a sua individualidade. Você se tornou um novo ser. Por isso que você precisa equilibrar suas polaridades. Para que você, então, tenha o yin e o yang ok. Para que você seja um indivíduo. Esse é o objetivo. Fusão dos polos. Onde? Dentro de você. Não é fusão com o seu gêmeo. Mas existe fusão com o gêmeo? Existe também. Existe unicidade com o gêmeo, com Deus e com outros seres? Existe também. Isso é pensar 5D. Então, quando eu vejo algumas mensagens, eu percebo que as pessoas ainda pensam preto no branco, que é uma consciência de terceira dimensão. Ou é isso, ou é aquilo. Então, se houve uma desconexão, entende-se que cortou completamente todos os vínculos. Só que não. Houve uma desconexão de alguns aspectos energéticos, como, por exemplo, os cordões energéticos. Por que houve a desconexão dos cordões energéticos? Porque já houve a reconexão energética entre a consciência, entre os corpos sutis, o famoso entrelaçamento, a famosa fusão. Então não tem mais necessidade de você ter os cordões energéticos. E os cordões energéticos, eles são mais perceptíveis. Então, quando esses cordões energéticos são desligados, o que a gente sente é um distanciamento energético do gêmeo. Entenderam isso? Mas por quê? Porque você já integrou. Então, algumas pessoas sentem a integração. Outras, menos sensíveis, vão sentir um distanciamento. É possível sentir as duas coisas? Sim, é possível se sentir integrada em unicidade e sentir desconexão na 3D. Porque os cordões energéticos que são implantados, eles são implantados para a aproximação na terceira dimensão. Está vendo como a gente precisa estudar para ampliar a mente e pensar 5D? Todas as pessoas em relacionamentos afetivos, elas vão criando naturalmente cordões energéticos. Isso não é uma coisa que eu desejo fazer e que eu vou lá e faço assim, aleatoriamente. Não é isso. Tudo é energia. Então, à medida que você se aproxima de alguém, vai se criando cordões energéticos. Certo? Então, aquele cordãozinho energético lá, que é do seu cardíaco, com o cardíaco do seu gêmeo, ele vai se desligando quando você finaliza a dinâmica. Porque não precisa mais dele. E tudo isso é acompanhado pela espiritualidade o tempo todo, não é aleatório. A espiritualidade, os arcturianos, os sirianos, eles são seres super organizados. O tempo todo vocês estão amparados pela espiritualidade, estão sendo acompanhados pelos processos. Por isso eu sempre digo, ao ouvir uma leitura de tarô, ao ouvir os vídeos que eu trago ou qualquer outro vídeo, primeiro se conecte aos seus mentores, faça uma oração, peça a eles que traga o discernimento. E sobre o switch, né, o vídeo que eu fiz, vejam vocês, quando nós nascemos aqui na Terra, nós não estamos aí conectados com o nosso gêmeo, com esses cordões energéticos.
À medida que nós vamos sentindo a necessidade de nos aproximar do gêmeo, isso pode ser inconsciente, esses cordões energéticos vão sendo ativados, até que se dá o encontro, né? Seja ele físico, seja ele através aqui da internet, ok? Bom, depois disso, você tem o start, uma ativação. O que é essa ativação? É o start na dinâmica. Dinâmica é diferente de conexão, que é diferente de jornada de alma. Eu venho trazendo essa informação já faz tempo, né? Vou deixar os links aqui dos vídeos para vocês entenderem que são coisas diferentes. Relacionamento, conexão, dinâmica, jornada de alma, vínculo de alma, são coisas diferentes, mas que se entrelaçam, né? Que se compõem, que uma dá sustentação para a outra. Porque tudo isso, gente, é um todo. Então, para que a gente possa entender, a gente separa, entende a parte sobre aquele tema, depois a gente une ao todo. Então, aqui eu indico para vocês estudarem o livro Kybalion, que fala das 7 leis herméticas. Fala do todo, que fala das partes. Estudem os outros livros da Helena Blavatsky, para vocês entenderem isso. Estudem física quântica. Ok? Estudem corpos sutis, alinhamentos energéticos, chakras, kundalini, mas de forma mais aprofundada, não é superficialmente. Ah, eu sei que são 7 chakras, 7 corpos, blá, blá, blá. Não é isso. Você sabe qual a frequência dos corpos? Sabe como que eles se conectam? Para que serve cada um deles? Em qual momento esses corpos são utilizados? Você sabe quais os corpos que você tem antes de encarnar na Terra e quais os que você precisa para encarnar na Terra? Você sabe que para encarnar em outros planetas você não vai precisar dos mesmos corpos? Então, tudo isso é uma composição de informações que te levam à expansão de consciência. Então, quando acontecem os processos com você, né, como, por exemplo, o desligamento, você vai saber o que está sendo desligado. E você vai saber o que está sendo fusionado ou entrelaçado. Então, vamos lá. O switch, né? Então, eu estava explicando sobre isso. Você tem o start aí com o seu gêmeo e dá início à dinâmica. O que é a dinâmica? Processo feito de forma individual aqui na 3D, tá? Aqui na 3D, ou seja, ele vive a vida dele e você vive a sua vida. Vamos pensar 5D? Vamos. Existem casais onde eles se comunicam mais, tem mais trocas, quando dá o start na dinâmica? Existe. Por quê? Porque tem uma consciência mais expandida, não tem tantas crenças, não tem tantas rejeições, tantos traumas. Então, eles conseguem ter uma conexão melhor na 3D. Mas o processo de dinâmica não precisa ser feito em conjunto na 3ª dimensão. Por isso, vocês veem que a maioria dos casais estão separados, porque é um processo individual aqui na fisicalidade. Na 5ª dimensão, na 4ª dimensão, nas consciências mais elevadas, esse processo se inicia de forma individual, porque muitas vezes existe resistência, e depois isso vai se tornando algo mais de proximidade, até que você consegue perceber que sonha com o seu gêmeo, estão fazendo trabalhos juntos, né? E o seu gêmeo vai tendo aí os processos de crescimento no aspecto espiritual, energético. Mas aqui na 3D, isso normalmente não se apresenta, a não ser nos casos que eu disse. Por isso, gente, pensar 5D é olhar as várias faces de uma mesma questão. Dinâmica é um processo de etapas onde a gente tem que superar as nossas dores emocionais, nossos padrões de comportamento, crenças limitadoras, traumas, bloqueios, karmas e expandir a nossa consciência para entrarmos num processo de ascensão. Processo, ok? Processo de ascensão. Não é do dia para a noite ter consciência de 5ª dimensão. É processo. Então, você vivencia as etapas, o passo a passo ali da dinâmica. Cada um vivencia ali do seu jeito, mas tem algumas coisas que acontecem igual para todo mundo. Afinal de contas, é uma dinâmica. Ok? Então, tem as suas regrinhas. Como eu disse, nada é desorganizado. Então, vamos lá. Quais são essas regrinhas? Liberar tudo isso que eu disse para vocês. A noite escura da alma, desenvolvimento do poder pessoal, reintegração energética, rendição, fusão, reunião física, reunião energética e união física e união energética. São passos que são comuns a todos, ok? Então, vamos lá. O divino feminino, ou polaridade desperta,
Aquela que enxergou a dinâmica é aquela que vai vivendo o processo, desperta na 3D. O gêmeo não desperto tem esse nome não desperto porque na 3D ele não percebe que está vivendo a dinâmica. Mas existem gêmeos divinos masculinos que percebem? Existem. Normalmente são pessoas mais espiritualizadas e também trabalham com terapia, né? Então são esses aí que enxergam. Aí é onde vem aquelas informações, como eu vi vocês dizendo. Muita informação, muita coisa, eu fico confusa, cada um fala uma coisa. Não é bem assim. É porque nós não estamos acostumados a pensar em 5D, a ver os vários lados da questão. E cada um traz um lado. Então nós temos terapeutas aqui que traz o lado da união das chamas gêmeas. Então fala só daquela parte mais amorosa, da vibração mais elevada, dos conceitos de quem está unido. Isso não serve para quem não está unido. Entende isso? Aí você fica naquele movimento, naquela ideia, e aí quando você vem num canal que não fala disso, você se assusta. Mas você precisa compreender que existe o lugar certo para você. Aquele da união, com aquelas energias, é bom você saber disso para você manifestar o seu futuro. Mas você precisa entender que você não está ali agora. Você está onde? Num lugar como pessoas separadas, em processo. Ok? Então, esse discernimento, essa clareza precisa existir. Né? Então, vamos lá. O divino feminino, né? Vou tratar aqui o divino feminino como polaridade desperta, que vai entrar em processo de ascensão primeiro. Ela completa a sua dinâmica. Ela faz todos os passos, libera tudo que precisa liberar, né? Leva o poder pessoal, desenvolve o amor incondicional e entra num processo de desenvolvimento da consciência de 5D. Ok, finalizou, beleza. O seu divino masculino ou polaridade que não está desperta aqui na 3D, ele vai fazer isso depois. Né? Ele vem normalmente depois com o processo dele, atrás. Todos são sim? Não, gente. Como eu disse para vocês, existem aqueles que estão despertos na 3D. Se eles estão despertos na 3D, provavelmente o processo deles, do DM e do DF, vai correr mais paralelamente. Enquanto não desperto, vai estar atrás. O que é concluir a dinâmica? É passar para um outro nível de consciência. Então, se você me diz que você concluiu a dinâmica, mas você está extremamente resistente às informações que eu trago para você, então eu já sei que possivelmente você não concluiu. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa óbvia. É um processo. Ok? A pessoa que finalizou o processo, ela não é resistente. Ela pode não entender, ela pode ter que buscar mais conhecimento, fazer perguntas, mas ela não resiste. Ela quer aprender, ela quer entender, ela vai pesquisar. Resistir é ter comportamentos de projeção, espelhamento, dor, negação. Né? Então, para tudo isso, gente, tem que estudar. Tem que analisar a dinâmica do divino feminino, o divino masculino vai finalizar também. Nós estamos, minha gente, num momento crucial, onde nós vamos ter aí a total transição planetária, né? Então, já entramos numa consciência 5D e algumas pessoas que trazem as suas mochilinhas cheias de coisas do passado, de energias densas e pesadas, que estão presas e amarradas no passado, numa consciência de terceira dimensão, elas não ficarão nesse planeta. Então, são os exilados. Não serão exilados somente as pessoas que são más, que matam, que roubam. Não. As pessoas que não vibram numa consciência de quinta dimensão não ficarão no planeta de quinta dimensão. É muito simples. Então, aquela pessoa que tem crenças limitantes de 3D não vai ficar no planeta de 5D. Então, essa mochilinha, ela vai ter karmas, ela vai ter débitos, mas vai ter crenças também. Vai ter traumas. E é isso tudo que você precisa transmutar. Quando o divino feminino termina de transmutar a mochilinha dele, e o seu divino masculino não transmutou, e possivelmente não vai conseguir transmutar a tempo, como eu disse no vídeo, porque pode ser que seja exilado, quais são as medidas que atualmente estão sendo implantadas para esse momento? O switch é uma delas, assim como o walking é uma delas, que é fazer a troca energética. O divino feminino, que já terminou seu processo, que está numa consciência expandida, que tem amor incondicional, poder pessoal, ela vai transmutar o que sobrou da mochila do seu divino masculino. Aqui, na hora da dificuldade, é que você mostra que tem poder pessoal e auto-amor. Porque eu vejo, pelas colocações de vocês, que vocês têm uma consciência de que
desenvolver o poder pessoal, né? E aí acha assim, que não tem que fazer nada, que não tem que ajudar, que não tem que ter compaixão, né? Porque o outro é para lá e eu sou para cá. Isso não é desenvolver poder pessoal. Isso é egoísmo. Isso é individualismo, isso é ego. Quem tem poder pessoal sabe do seu potencial, da sua capacidade para auxiliar o outro e quando auxiliar. Por isso que eu disse, só vai auxiliar o seu divino masculino, aquele divino feminino que terminou a dinâmica, ficou aí em torno de uns 2 meses, pode ser um pouco mais, um pouco menos, vivendo esse momento da paz, da tranquilidade, se sentindo leve, cumpridora do seu dever. Então ela recupera as suas energias. E aí então, quando chegar o momento do switch, da troca, ela pegar ali o que ainda o seu divino masculino não conseguiu transmutar, quando eu digo ainda, gente, é preciso refletir. Significa que muita coisa ele já transmutou. Né? Então, é o que sobrou da mochila dele. Algumas pessoas, né, falam, não, eu não quero essa sujeira, eu não quero essa mochila. A nossa consciência de 3D, o nosso ego, que está falando isso, tá? Não é. Muitos gêmeos que estão com essa mochilinha e têm dificuldade de transmutar, podem ser exilados. Então, isso é o mais importante, minha gente. Vocês liberarem essa ilusão de que a troca é você se sentir como o divino masculino se sentia antes, né? Fugindo do perseguidor e vice-versa. É você tirar essa consciência, não existe isso. E você ter a consciência da importância de auxiliar, de ter compaixão, de exercer o que você aprendeu e desenvolveu enquanto amor incondicional. Agora, a pessoa que ainda está na dinâmica, pegar a mochilinha lá do divino masculino, isso não é poder pessoal nem amor incondicional, isso é baixa autoestima. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um processo, passo a passo, que vai chegar nisso. Então, quem está cansada, quem está esgotada, né, quem não viveu um momento de paz, de tranquilidade, essa pessoa não terminou a dinâmica e ela não vai pegar essa mochilinha. Se alinha ao seu gêmeo, de forma que você já finalizou a dinâmica, você, DF, finalizou, ele não. Né? Você finalizou a dinâmica, o que acontece? Os cordões energéticos vão se desfazendo e a proximidade energética para formar uno com unicidade vai aumentando com a aproximação e conexão dos corpos. Não vai virar um corpo para cá, corpo sutil para um só para 2. Não, continua, não vai ter o seu. A proximidade energética, o entrelaçamento, a conexão, a frequência é que se aproxima. Tudo é energético. A partir do momento que isso acontece, você está mais próxima do seu divino masculino, se aproximando da unicidade. Como que você vai criar unicidade com um corpo sutil que carrega densidade? Não vai. Você deseja entrar em unicidade com seu gêmeo, não deseja? Não disse união, tá? Disse unicidade. Então, para você entrar em unicidade, sabendo da questão do exílio, sabendo da dificuldade do seu gêmeo em transmutar, sabendo da sua capacidade em transmutar, porque você aprendeu isso, você ficou habilidosa nisso durante todo o processo da sua dinâmica, é óbvio que a sua alma, o seu espírito, a sua verdade vai dizer que sim, que você vai ajudá-lo. Quem diz que não é a consciência 3D. Você começa a receber essa densidade, é uma conexão energética feita com amparo e auxílio espiritual. E é algo natural. Ninguém obriga você a fazer. A sua consciência de dever cumprido, de compaixão, de compreensão da evolução. Aqui, gente, está a unicidade. Aqui está amor incondicional. Nós estamos aqui para uns ajudar os outros. E o que você está aprendendo a fazer com o seu gêmeo, você vai fazer com outras pessoas também, no futuro, até você se conectar a um coletivo. O que é um coletivo de consciência? Pessoas que já estão unidas energeticamente. A consciência não vai precisar fazer essa troca. O switch não vai ser para todo mundo. Eu tenho casais de clientes, né, que o divino masculino tem consciência do processo, então ele vai fazer a liberação dele tranquilo, sem precisar do gêmeo divino feminino. Mas não é o caso da grande maioria. Por isso existe o switch. É mais uma ferramenta, só que ela foi mal interpretada. O switch verdadeiro é a troca energética, onde você auxilia o seu gêmeo naquilo que ele precisar. Linha que ele ainda tem para transmutar e não está conseguindo. Agora,
Se de tudo você não tiver uma consciência para isso, é porque você está na dinâmica ainda. Então, acelera seu passo. Outra dica que eu trago para vocês: 2 livros: Exilados por Amor e Jornada da Alma. Não, dos Anjos, Jornada dos Anjos. O canal é da Leila de Lima, tá? Ela lê livros, né? Então ela transforma os livros em audiobook. Tanto o Exilados por Amor, que é um exemplo, né, da história de um casal de chamas gêmeas, que foi exilado de Capela, aqui do planeta Terra, quanto o Jornada dos Anjos, os dois são romances espíritas, que quem canalizou foi a Sandra Carneiro, pelo espírito de Lúcius. Então, traz a trajetória de um grupo de pessoas, não só desse casal, mas outros casais de chamas gêmeas. E esses casais, eles contam a história até agora, muitos deles ainda estão encarnados. Né? Então, assim, é fantástico, vem com a história desde o Egito, né, até os dias atuais. Aliás, desde o Egito não, desde o primeiro exílio, né, vindo de Capela. E nós, então, pessoal, somos exilados de outros planetas, né? De Capela, de Órion, de Sírios. Então, nós, assim, não podemos mais ser exilados do planeta Terra, meu povo. E nesses 2 livros conta que muitos que vieram exilados de Capela vão, agora, nesse momento atual, já foram, e outros vão ser exilados novamente. Para vocês verem o tanto que o processo não é algo simples, não é passe de mágica. Vocês não vão conseguir que o divino masculino de vocês, tome consciência, bata na porta e se arrependa e queira ficar com você, e o suíte seja isso. Vai acontecer para alguns? Vai. Mas para a grande maioria não vai. Não agora. Não quando você terminar a sua dinâmica. Não quando você fizer o switch. Mas no futuro. Porque daqui a um tempo, nós não vamos mais ficar reencarnando. Então a gente vai ter um corpo físico que vai durar eternamente. Se você hoje auxilia o seu divino masculino a se libertar de algumas questões, pode ser que você não vá ter a sua união agora. Né? Mas você vai ter no futuro. Porque muitos de nós não vamos desencarnar mais. E porque o corpo vai mudar, vai passar para cristalina, e papapá. Tá vendo como tem que fazer conexão com as coisas? Por isso que eu digo para vocês, eu trago as informações aos poucos, porque nem tudo é possível de vocês compreenderem num vídeo só. Mesmo assim, como é muita informação, vai gerar dúvidas. Né? Então, é um processo. Eu vou trazer aqui, cada dia mais, o desenrolar desse processo. Por que tudo isso está acontecendo? Por que é muita informação? Porque tudo isso está sendo dito há tanto tempo. Faz alguma coisa, não é só ficar sabendo, não é só teoria. Então, você faz toda a dinâmica, desenvolve o poder pessoal, é lindo, maravilhoso, vai ficar na teoria, porque você não vai ajudar o seu gêmeo, que o problema é dele. Gente, não funciona assim. Você tem baixo poder pessoal quando você se incomoda ou pesa para você auxiliar o outro. Ou você quer auxiliar porque está apegada, ou porque você tem sentimento de salvadora. Isso é baixo poder pessoal. Baixo poder pessoal é também quando você já está apta ao auxílio e não quer auxiliar. Por que é baixo poder pessoal? Porque você está deixando o seu ego falar. Você até desenvolveu o seu poder pessoal, mas você não está controlando o seu ego. Quem está mandando nesse momento é seu ego. Está apto. Quem viveu tudo, quem desenvolveu o amor incondicional, quem tem consciência do que precisa ser feito, seja pelo gêmeo, seja por si mesmo, seja por qualquer pessoa, e analisa sua potência, sua capacidade de fazer aquilo, e verifica que existe essa capacidade verdadeira, que não vai te pesar, não vai te doer, não vai atrapalhar na sua vida, vai lá e faz. Não fica reclamando. Assim são os seres de luz, aí, os espíritos mais elevados. E onde vocês querem chegar? Não é nesse lugar que a gente está buscando? Então você vai aprender tudo para chegar na hora, você não vai fazer? Vai ficar só na teoria? Vai ser exilado, gente, porque tem crença. Acabou o tempo, é isso que vocês não entendem. É a última encarnação, acabou o tempo. Né? Bom, então, dei essa dica aqui também. Tem um livro também que está aqui no canal da Leila de Lima, que é Renúncia. É um livro muito bom também. Eu já falei para vocês do canal do Vital Froz, né? Que agora ele abriu um canal no YouTube. Não é mais os vídeos dele em vários canais, né? Ele abriu. Inclusive, ele fala de tudo isso que eu estou falando para vocês lá. Ele fala de walking. Ele fala de tudo isso, gente. Então, para vocês verem que todas essas coisas não são só para chamas gêmeas. Está disponível para todo mundo. E não pense vocês que quem não está numa dinâmica
também não vai ajudar outras pessoas. Quem não está numa dinâmica, que fez um processo de despertar espiritual, que está aí se sentindo ok para auxiliar as pessoas, vai auxiliar outras pessoas, seja seu gêmeo, sua alma gêmea, uma alma afim, uma alma desconhecida, não importa. Mas tudo isso é organizado pela espiritualidade. A espiritualidade é sábia. Os arcturianos, os sirianos, todos são sábios, inteligentes, amorosos, pleiadianos, né? Todos estão sob as orientações de Jesus, de Sananda. Estão protegidos pelo comando Asta. Estão trabalhando com Maria, com o Arcanjo Miguel, com o Arcanjo Rafael. Porque nós somos curadores, meu povo. Mas a gente só é curador depois que a gente curar a si mesmo. É para isso que nós estamos aqui. Então, essa história de eu não ajudo o outro é falta de poder pessoal. Se você não terminou, se você não tem essa consciência, você não tem realmente que fazer isso. Porque você não sabe fazer isso. Mas se você já chegou lá, você vai fazer naturalmente. Você veio com seu gêmeo para fazer o processo da dinâmica. Depois que fizer esse processo da dinâmica, se deu tudo certo, se ambos conseguiram expandir consciência, se ambos conseguiram se conectar aos seus propósitos, né? E tudo mais, vocês vão trabalhar juntos. Agora, o que está acontecendo nesse momento é que a grande maioria não está conseguindo fazer isso. Muitos divinos femininos não estão conseguindo terminar a sua dinâmica. E quando termina a dinâmica, quando auxilia o gêmeo através dessa ferramenta do switch, né? Ou ainda assim o gêmeo vai levar um tempo para ele expandir a sua consciência. E de verdade, essa parte é a parte que menos você pode auxiliar, mas ainda assim você vai auxiliar, sabe como? O que acontece? Quando os seus corpos já estão mais interligados, existe uma troca de informações. Então, o que você aprende, você vai energeticamente enviar para ele. Ele, no estado ainda 3D de inconsciência, ele vai captar de forma inconsciente. E quando acontecer alguma coisa na 3D que ativa a consciência dele para aquela informação que está guardada, ou seja, com aquele código de luz que você emitiu para ele através desta conexão que já foi fusionada, que já foi entrelaçada, energética, aí ele fala, opa, sabe o download? Então, ele vai ter o download de uma informação que você passou para ele. Então, se ele não se limpa completamente, toda vez que você tentar passar uma informação para ele, não vai, porque tem sujeira. É a mesma coisa que os nossos mentores fizeram conosco. Né? Nós precisamos limpar a nossa sujeira para ter uma conexão melhor com eles. Então, a mesma coisa você está fazendo com o seu gêmeo. E a mesma coisa os nossos mentores fizeram conosco, nos ajudaram a limpar tudo isso, a transmutar, né? Seja você sozinha, seja através das ativações de conexão com os arcturianos e sirianos aqui da RESC, não importa. Né? E aí o que acontece? A mesma coisa com o seu gêmeo agora. Então ele vai levar um tempo, ele vai precisar viver para o download acontecer. E você vai estar ajudando ele. Então, a partir de agora, se você expande a sua consciência cada vez mais, toma conhecimento, aprende, desenvolve seu amor incondicional, né? Eleva o seu nível de consciência, entra em processo de ascensão, você vai mandando todos esses códigos para ele. Aí vai chegar um momento que ele vai vivenciar alguma coisa na 3D que o download baixa, o código baixa, igual de computador. E ele, opa, acordei para isso. Aí depois acorda para outra coisa, depois acorda para outra coisa. Então, os conscientes vão ajudando os menos conscientes a se desenvolver. Essa é a verdadeira troca. Né? Esse é o verdadeiro switch, que vai ser essa limpeza e depois essa troca de informações. Só que isso tudo eu vou trazer para vocês aos poucos, porque é tanto precisar desses conhecimentos também, mais na frente, para ajudar o seu divino. Só que isso, gente, já não é mais a dinâmica. Já não é mais a dinâmica. A dinâmica vai ter acabado. Vocês vão estar num processo de ascensão, que é natural de todo mundo que ficar na 5D. Todo mundo vai viver isso o tempo todo, depois que estiver na 5D. Entende? Já não é mais uma dinâmica. Já é um processo natural que ocorre na 5D. Troca de informações, auxílio, curas, códigos de luz, processos de ascensão, né, uns auxiliando os outros, no coletivo, sem ego, sem rejeição, sem medo, com poder pessoal. Como eu estava dizendo, sem cansaço, sem sentir que está pesado, né, porque a gente só sente que está pesado quando a gente não terminou nossa parte. Então, nós vamos estar num nível mais elevado de consciência. E isso é 5D. Verifiquem as minhas ativações,
né? Façam essas de limpeza do Arcanjo Miguel, do Arcanjo Rafael, antes de escutar os vídeos. Se conecte, né, a uma técnica que você tenha de limpeza, né, transmutação, para você conseguir captar, filtrar e ver o que é melhor para você de tudo que eu estou dizendo, para que de verdade isso se torne um hábito na sua vida, né? E você cada vez mais saia das suas limitações de 3D e passe para uma visão 5D até entrar no processo de consciência 5D, ok? Mas eu vou falar muito mais ainda sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço.